A mulher que não tem vaidade, que sabe lavar e cozinhar. A mulher submissa. Essa mulher, a Amélia, presente na letra de Ataúfo Alves e Mário Lago, ainda faz parte do universo e da estrutura social que muita gente imagina e reproduz. Uma realidade que a gente pode conferir nos dados. Mesmo trabalhando fora de casa, na prática, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, revela que as mulheres ocupam em média 20 horas da sua semana com os trabalhos domésticos, enquanto homens, no máximo, 10 horas. Essa divisão de tarefas não é equilibrada tem tempo. Mas e agora, com a pandemia? Como será que está a situação? Eu vejo as mulheres, até amigas ou colegas de trabalho que estão desesperadas para voltarem às aulas porque não aguentam mais. Assim, o volume de trabalho aumentou demais, porque além de tudo que elas têm que fazer para o trabalho externo, elas ainda estão com as crianças em casa o tempo inteiro, tendo que cuidar, de todas as tarefas domésticas que se multiplicaram. E no trabalho ainda existem outras cobranças. Dentro do mercado de trabalho das grandes corporações, a gente também tem visto isso, muitos depoimentos de mulheres jornalistas, de mulheres que trabalham em empresas privadas, de que está havendo um aumento de desemprego, justamente porque as empresas não aceitam a divisão do trabalho do home office dessas mulheres que têm que cuidar de criança, cozinhar, ajudar em trabalhos escolares e, portanto, tem um impacto muito grande na sua produtividade. E para as trabalhadoras informais, que representam quase 48% das mulheres negras do Brasil, a situação é ainda pior. 4 em cada 10 lares no país são chefiados por mulheres. E só no serviço doméstico são 7 milhões de brasileiras, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Essas mulheres são, na sua maioria, negras, na sua maioria com pouca escolaridade, muitas vezes inclusive analfabetas. São mulheres que têm muitas vezes são mães, mulheres chefes de família, portanto responsáveis economicamente pelos filhos e por uma família extensa. E são essas mulheres que foram particularmente atingidas nesse momento pelo desemprego, porque é uma situação de trabalho na qual a carteira assinada, o emprego formal, ele é muito pequeno. Juliana Naciuti trabalha em uma ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade na Itália. Ela conta que, junto com a insegurança financeira, os números de violência doméstica não param de crescer. Tem um grande problema na violência doméstica, que é o medo de denunciar o homem violento, Só que com a pandemia eu acho que algumas mulheres chegaram num limite tão grande que isso se tornou mais evidente, Os pedidos de ajuda cresceram porque eu acho que elas também chegaram num limite que não aguentavam mais. Aqui no Brasil, segundo dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve um crescimento no estado de mais de 50% no número de denúncias de violência contra mulheres desde que o isolamento começou. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou ainda um aumento nos casos de feminicídio de 22%, quando comparamos março e abril deste ano com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, nos hospitais, no enfrentamento direto contra o novo coronavírus, mulheres. São elas que estão na linha de frente. Um relatório do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e da Fundação Oswaldo Cruz aponta que as mulheres são quase 85% no setor de enfermagem. A cientista social Miriam Pilar Grossi reforça que é preciso lembrar que foram 2 pesquisadoras da Universidade de São Paulo, a USP, que sequenciaram o genoma do novo coronavírus em tempo recorde. Um retrato de como as mulheres vêm conquistando espaço e também uma evidência de como elas ainda são minoria em lugares de destaque e setores importantes da sociedade. Para transformar esse cenário, é preciso implementar mudanças. Nós apostamos muito num aumento de candidaturas de mulheres nas próximas eleições e um aumento de candidaturas qualificadas de mulheres, justamente
para pensar nessas políticas públicas que acontecem no espaço da cidade, né? Que é aquilo que a prefeitura, que a Câmara Municipal tem obrigação de tratar. Ainda é difícil medir os impactos da pandemia na vida das mulheres. São realidades diferentes que variam de acordo com a situação econômica, a cor da pele, a sexualidade e a idade. No momento, elas e todos nós atravessamos essa pandemia que parou o mundo e que será contada nos livros de história. Mas o que a gente pode esperar quando tudo isso passar? Na prática, a gente tem um aumento da desigualdade porque as mulheres estão perdendo os empregos, né? Elas estão sendo assassinadas. Então, eu acho que os números dizem de uma forma clara. Por outro lado, eu acho que as pessoas, né, têm essa reflexão justamente por esse assunto ter vindo à tona. E eu espero que essa reflexão possa gerar mudanças positivas no futuro.